Qual o maior erro que as pessoas cometem quando elas vão investir em fundo imobiliário? Como seria a carteira de fundos ideal? Como montar uma carteira na prática com pelo menos R$1.000? Você vai sair desse vídeo sabendo como responder tudo isso. 25% da minha carteira está em fundo imobiliário e eu sempre digo nesse canal que você tem que ter também na sua carteira de investimentos fundos imobiliários. Então fica até o final desse vídeo e não esqueça, clica no botão de like, compartilha esse vídeo com a galera que está começando a investir aí junto contigo e comenta aqui embaixo, porque às vezes você não sabe, mas eu interajo nos comentários e converso muito com vocês, tá? Vamos começar. Primeiro, não comete esse erro daqui. Eu preciso começar falando sobre esse grande erro, porque ele é muito comum. Ele é comum de verdade e você pode estar cometendo isso. Você se empolga, você começa a assistir vídeos sobre investimento, você olha fundos imobiliários por aí e aí você se depara com um indicador chamado Dividend Yield. Então você vê a galera lá, o Barça, você vê todo mundo falando de dividendos, renda passiva, segundo salário, e aí se você não sabe o que é o Dividend Yield ainda, eu vou te explicar de uma forma simples para a gente partir da mesma página aqui. O Dividend Yield ele vai te mostrar quanto o fundo imobiliário vai te pagar em dividendo baseado no preço do mercado atual das cotas. É como se fosse uma galinha botando ovo e aí o Dividend Yield vai te indicar quantos ovos, são os dividendos, essa galinha vai te dar em relação ao preço que você pagou para essa galinha. Por exemplo, se um fundo imobiliário custa R$100 e ele te paga R$5 em dividendo no ano, esse dividend yield vai ser de 5%. Isso significa que para cada R$100 investidos, o fundo vai te pagar R$5 em dividendos naquele ano. Mas você tem que ter atenção porque esse rendimento não é dinheiro de volta, não é uma mágica. O valor pago em dividendo sai de um bolso e entra no outro de fato. Quando você recebe o dividendo, o preço da cota do fundo imobiliário cai na mesma proporção. E é aqui que está o erro. Muitas pessoas elas vão focar só no dividend yield, elas vão esquecer de olhar outros fatores importantes. Isso já deu muito problema no passado. Tem um caso de um FII que chamava TORD11. Esse fundo estava pagando um dividendo muito alto e o dividend yield era muito elevado. E aí muita gente começou a querer investir nesse fundo imobiliário. Só que o fundo enfrentou grandes problemas na carteira de investimentos, como inadimplência, vários outros que vieram junto. E isso fez com que o fundo desvalorizasse 91,59% até 2024. Ou seja, quem olhou o dividend yield e investiu no fundo, acabou tomando ali na tarraqueta e viu as cotas despencarem e hoje não recebe nada de dividendo. Então não adianta você se apegar só no dividend yield. Não tem almoço grátis. Você precisa olhar o investimento como um todo para não cair nessa armadilha. Tá, mas então como montar a carteira ideal? Como que eu deveria fazer? Isso aqui é clichê e você está cansado de ouvir eu falando que você tem que diversificar, não é? Pô, mas até dentro das classes de ativos você precisa diversificar? E sim, dentro das classes de ativos você precisa diversificar. Pega um caderninho, abre a nota do celular para anotar isso aqui ou anota em algum lugar, porque isso aqui é uma informação valiosa, tá? A sua carteira, ela precisa ter primeiro, fundos de papel, que também são conhecidos como fundos de CRI. Esses fundos de investimentos, eles investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Então, o fundo imobiliário não é só comprar lá um imóvel e tal. Ele pode investir em papel também, em títulos de renda fixa lastreados no mercado imobiliário, como LCIs, CRIs e as LHs. Mas na grande maioria dos casos, você vai encontrar fundos imobiliários que compram papéis que são os CRIs. É por isso que normalmente a gente fala o fundo de CRI. Esses tipos de fundos basicamente financiam as obras dos empreendimentos com a vantagem de receber juros interessantes de volta. Esses juros, eles são isentos de imposto de renda, que o governo quer incentivar o setor de construção, e aqui você pode encontrar CRIs que vão financiar operações residenciais, logística, shoppings e muitos outros empreendimentos. É interessante você pensar em ter fundos de shopping também. Muita gente achou que durante a pandemia esses fundos iam todos quebrar. Eles estavam errados, porque as pessoas voltaram a comprar, frequentar os shoppings e eles continuaram crescendo. Os fundos de shopping investem nesses centros comerciais que todo mundo frequenta. E o melhor é que quanto mais as pessoas compram, mais você ganha. Eles são ótimos para quem quer estar exposto ao consumo e ao crescimento do varejo no país. Então, se as pessoas estão comprando, no final das contas, o país quer que isso aconteça, quer gerar incentivo para isso, quer diminuir taxa de juros para as pessoas gastarem mais, é um benefício para quem tem um fundo imobiliário de shopping. Fora isso, você também tem os fundos de logística que você deveria pensar ter na sua carteira. Ah, primo, mas eu acho que as pessoas estão comprando mais online. Beleza. Com o e-commerce crescendo, então as pessoas comprando pela internet, na Amazon e tal, os fundos de logística, eles são como você investir num músculo que vai fazer as entregas acontecerem. Os galpões e os centros de distribuição, eles estão em alta. E esses fundos, eles vão te colocar num jogo de crescer com essas empresas gigantes, como a Amazon e o Mercado Livre. Então, se você acredita que as compras online só vão aumentar, esses fundos, eles são uma aposta esperta, porque onde que estão esses produtos que você vai comprar online? Você acha que eles estão no meio da rua? Você acha que eles são criados? Não, eles estão lá num galpão e alguém está pagando aluguel. Para quem? Para quem é dono do galpão. Quem é dono do galpão?
os fundos imobiliários, a gente pode ser dono desses fundos imobiliários. Além disso, você tem os fundos de escritório. Os fundos de escritório são para quem quer estar nos endereços mais nobres das grandes cidades sem precisar pagar o aluguel de uma sala. Então eles investem em prédios corporativos e o mais legal é que mesmo com o home office, os escritórios premium, eles continuam sendo um ponto forte para empresas que precisam de presença física de alto nível. Então você tem vertentes diferentes, tem empresa que acredita no home office, tem empresa que não, tem empresa que quer, tem empresa que não quer. Eu, por exemplo, aqui no Grupo Primo, eu gosto da cultura do presencial. E tem muitas empresas gigantescas que também gostam da cultura do presencial e mesmo aquelas que às vezes são híbridas, têm o seu espaço porque é importante para a cultura do negócio. Você também tem os fundos de renda urbana, eles são o lado raiz dos fundos imobiliários, porque os fundos de renda urbana eles vão investir em ativos como loja de rua, supermercado, farmácia, restaurante, agência bancária, até universidade. Então, estar exposto a esse tipo de fundo é quase como ter um pedaço do dia a dia das pessoas. Não importa o cenário econômico, a gente sempre vai precisar comprar comida, remédio e estudar. Concorda comigo? Um último tipo de fundo é o FOF. O FOF é um fundo de fundos. Um fundo de fundos é basicamente um fundo que investe em todos os outros. Então, no mercado de FIIs, a gente encontra os FOFs que investem em outros fundos imobiliários, que seria como você contratar um chefe para preparar um prato com os melhores ingredientes possíveis. Então, ele vai escolher os melhores fundos para você, o que é ótimo, né? Porque se você não tem tempo ou conhecimento para analisar cada um, ele vai fazer isso por você. E aí é por isso que ele é perfeito para diversificar sem complicação, beleza? Prestou atenção até agora? A gente basicamente listou os tipos de fundos que a gente deveria considerar ter dentro de uma carteira. Eles vão ajudar a criar uma carteira diversificada e preparada para enfrentar vários ciclos de mercado. Legal. Mas como que a gente vai alocar todos esses fundos numa carteira otimizada? Quanto que eu devo ter de cada um? Será que dá para montar uma carteira com R$1.000 em fundo imobiliário? E aí, vamos lá, vamos montar uma carteira junto agora. Como que a gente alocaria todos esses fundos numa carteira otimizada? O ideal seria a gente montar uma carteira mais ou menos assim. Primeiro, você vai ter lá, você tem 100% do seu dinheiro, né? Você vai colocar mais ou menos 27% em fundos de CRI, 17% em fundos de shopping, 17% em fundos de logística, 16% em escritório, 9% em renda urbana e 14% em FOF. Então você vai pegar lá, você tem 100% do seu patrimônio. Desse patrimônio, você vai ter, por exemplo, sei lá, 25% em fundo imobiliário. Desse 25% de fundo imobiliário, então você vai dividir ele dessa forma que eu falei, entende? Então não sei quanto que você vai querer ter de fundo imobiliário na sua carteira, mas o quanto você tiver, a ideia é que você tenha uma alocação parecida com essa que eu falei. Ah, Thiago, mas precisa ser 14%, não pode ser 15%? Cara, é claro que vai ter uma variação, até porque os preços vão variar, mas a ideia é você buscar algo parecido com isso. Então assim, não precisa levar ferro e fogo. Pode ser que você tenha algumas outras preferências, outras necessidades, e talvez essa composição não funcione exatamente perfeitamente para você. Mas uma coisa que você vai notar é que com R$1.000 só dá para comprar uma ou duas cotas dos maiores fundos. Então talvez sobre dinheiro, essa porcentagem mude um pouco. Só que com o tempo, investindo mais dinheiro ao longo dos meses, você vai ajeitando, vai estudando mais, vai chegando na carteira adequada para você. Então isso aqui é só para te mostrar mais ou menos como ficaria uma alocação. E outra coisa, nenhum dos fundos que eu vou mencionar é uma recomendação. Eu só queria te familiarizar com alguns deles, mas você precisa sempre pesquisar. Vamos ver então na prática como ficaria essa carteira. Para fundos de CRI, você tem R$270. Então daria para você comprar duas cotas de KNCR11 que estão em torno de R$104,19. Ou você poderia comprar duas cotas de HGCR11 que estão em torno de 99,31. Para fundos de shopping seriam R$170. Dá para comprar uma cota do famoso XP Malls por R$103,75 ou duas cotas de um fundo um pouco mais barato, como o HSML11 por R$85. Fundos de logística, você teria R$170. Aí dá para você comprar uma cota de XPLG11 por R$95,76 e dá para comprar uma cota de BRCA11 por R$106. Fundo de escritório, você deveria comprar R$160 e aí dá para você comprar uma cota de HGRE11 por uns R$103. Fundo de renda urbana sobraria R$90. E aí, nesse caso, dá para você pegar um pouquinho de dinheiro que vai sobrar de alguma outra classe de FIIs, investir numa cota de HGRU11 por uns R$120. Aí depois, você vai rebalanceando de novo sua carteira para bater as porcentagens no próximo aporte. Tá? O FOF, você teria R$140 para comprar e dá para comprar uma cota de CAFOF 11 por R$75,69. Mas só para deixar claro, eu não estou recomendando nenhum desses fundos não. Para você investir em qualquer um deles, você precisaria analisar antes vários indicadores e ver se faz sentido. Então imagina, na prática você vai pegar, vai montar a sua tabelinha, aí você vai botar os percentuais, 27% em CRI, sei lá quanto em tal, você vai botar o dinheiro. Aí do lado você vai colocar o que você vai comprar e você vai montando a sua carteirinha. No próximo mês, você vai ter um dinheirinho novo que vem do seu trabalho, que vende dividendo, e você vai alocar onde? Aonde estiver mais desbalanceado. E você vai todo mês
cara, juntando o seu trabalho com os dividendos e vai comprando mais fundos imobiliários para ir aumentando o seu bolo de dividendos, tá? Mas, antes de passar para o quarto tópico do vídeo, eu vou te dar um pequeno bônus. Eu sei que talvez você não tenha tempo para escolher os ativos, talvez você chegue em casa cansado do trabalho, a última coisa que você vai querer é pensar nisso, e para facilitar a sua vida, a Finclass ela tem uma carteira bonitinha, você pode só basicamente replicar, porque ela é feita pelos nossos analistas, por um time bem profissional. E lá tem uma parte só de recomendação de FIIs, que é bem diversificada, bem completa, com preço máximo de compra, que às vezes você vai comprar um FII e aí ele vai ficar caro. Será que vale a pena comprar ainda? Tem aqueles que estão baratos, aqueles que já ficaram caros, então você tem que ir comprando sempre, fazendo bons negócios, tá? E antes de você correr para assinar a Finclass, né, calma, porque a melhor parte de tudo isso vai vir agora, no dia 29 de novembro, a gente vai ter a Black Friday e a Finclass vai sair por metade do preço. Então se você clicar no link da descrição e se inscrever, a gente vai te mandar um e-mail quando a Finclass estiver na promoção para você pegar o melhor valor de compra. Então não perde essa chance, tá? Agora bora então para esse nosso bônus. Como analisar um fundo imobiliário? Tem 6 principais indicadores na hora de analisar um fundo imobiliário. O dividend yield, que eu já expliquei, a vacância sobre inadimplência, muito importante olhar para isso. Basicamente, ela é a porcentagem de imóveis do fundo que estão desocupados, a porcentagem da carteira que está inadimplente. Então, se muitos imóveis eles estão vazios, o fundo vai ter menos receita. Isso daqui pode afetar o pagamento de dividendos. Vacância baixa é sempre um bom sinal, porque significa que o fundo ele vai ter uma boa demanda pelos imóveis. Mas você precisa se lembrar que não é sempre que o imóvel vai ficar 100% vago. A vacância faz parte da vida útil do imóvel. Por isso, escolher bons imóveis em boas localizações é essencial. Depois, você tem a concentração dos imóveis e de inquilinos. Esse indicador vai medir se o fundo ele está com todos os ovos na mesma cesta, por exemplo. Os fundos que têm poucos imóveis numa única região, eles são mais arriscados. Já aqueles outros fundos que espalham os imóveis em várias áreas ou setores vão reduzir esse risco. Então, diversificar é a palavra-chave aqui. Você vai olhar também para a taxa de administração. A taxa de administração é o quanto você vai pagar para o gestor do fundo cuidar de tudo. E uma taxa muito alta pode correr parte dos seus ganhos. Então, é sempre bom você ficar de olho. O ideal é que a taxa ela esteja dentro do padrão do mercado e que vale a pena, obviamente, pelos resultados que o gestor entrega. Aí você vai ter a qualidade dos imóveis. E a qualidade dos imóveis diz respeito à localização e ao tipo de imóvel que o fundo possui. Porque os imóveis bem localizados, eles são modernos, né? Eles têm uma boa infraestrutura e eles tendem a ser mais valiosos. E aí eles vão atrair inquilinos de maior qualidade, o que pode gerar mais receita para o fundo. Então aqui no Grupo Primo, a gente quer um prédio velho? Não, a gente quer um prédio novo, prédio bom, a gente quer uma qualidade boa para os nossos colaboradores, para os clientes que vêm. Então a gente vai pegar um imóvel mais novo, um imóvel de mais qualidade. Aí você vai olhar depois para o patrimônio por cota. Esse indicador, ele compara o valor total do patrimônio do fundo dividido pelo número de cotas. Se o preço da cota no mercado está muito abaixo desse valor, o fundo pode estar sendo negociado com desconto. Já se está muito acima, ele pode estar caro demais. Agora vamos ver como isso se aplica ao XP Malls. O XP Malls, por exemplo, ele tem um dividend yield de 10,51%, o que é bastante atraente para o setor de shopping. O XP Malls tem uma vacância de 4,12%, o que é um nível relativamente baixo para o setor de shopping, garantindo em tese, né, uma boa ocupação e um fluxo de receita. Esse fundo ele tem imóveis em diversos shoppings localizados nas principais cidades do Brasil. Então tem em São Paulo, Rio de Janeiro. Isso daqui acaba reduzindo o risco de dependência de um único local. E alguns desses shoppings, talvez você conheça. Você tem o Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Gran Plaza, Tietê Plaza Shopping, Shopping da Bahia. A taxa de administração é competitiva, variando entre 0,55% e 0,75% ao ano, que é bem razoável para a gestão de shopping de alto padrão. E o XP Malls 11, ele investe em shoppings de alta qualidade em áreas nobres, o que vai aumentar a atratividade para lojistas e consumidores de qualidade. E aí você tem, em tese, uma demanda um pouco mais constante pelos espaços. O patrimônio por cota é de R$ 119,16, enquanto o preço do mercado está em R$ 103,74. Isso indica que o fundo está negociado com desconto, que pode representar uma oportunidade de compra. Mas você precisa se lembrar, nunca tome decisão de investimento olhando só para o PVP e para o dividend yield. Você precisa entender antes o porquê o mercado está precificando o fundo imobiliário desse jeito. Tem sempre algum motivo. Muitas das vezes, você vai entender o quão irracional o mercado é por precificar bons imóveis a preços baixos. E aí você pode se perguntar onde encontrar as principais informações. Você tem um relatório gerencial, que nada mais é do que um documento mensal que explica como o fundo está indo. Você tem um relatório que é tipo o boletim do seu filho, que você usa para saber se ele está indo bem na escola. Então, seu filho vai estudar, você não está vendo nada. Aí ele vem e te traz as notinhas ali. O que você acha? Então, fique de olho no boletim escolar do seu fundo imobiliário. E eu te pergunto, o que você achou disso tudo que eu acabei de te trazer? Você compraria esse fundo, por exemplo, o XP Mall? Você já comprou
Tem muito cotista com XP Malls. Me conta aqui nos comentários. Bom, é isso, primos. Não esqueça de curtir, compartilhar com aquele amigo que adora investir no setor imobiliário. E é isso, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.